dia meu pai chegou em casa nos idos de 63 e da porta ele gritou orgulhoso: agora chegou a nossa vez, eu vou ser o maior, comprei um Cinca Xambó. E aí galera, na realidade essa música aqui ela vai fazer uma referência ao final do módulo que nós vamos estudar aí, do governo de Dutra a João Goulart. Sorry ass DJ. Beleza? Na realidade essa música aqui eu criei uma questão num terceiro médio, aí uns 4 anos atrás, e essa questão foi semelhante ao que caiu depois, posteriormente, no Enem. Na realidade o Cinca Xambó é somente uma metáfora na qual você tem o carro como uma ideia de uma melhoria social para o povo, ok? Mas na realidade o capítulo ele vai tratar aí de vários presidentes, de várias situações econômicas e sociais e políticas. Nós começamos então com o governo Dutra, que está de 1946 a 1951. Vamos ao foco principal para você aí preencher uma lista de exercício, ir bem no Enem ou no vestibular. O Dutra ele vai vir com um perfil assumindo um governo que Vargas estava no poder durante 15 anos. Sabe que o Vargas ele teve várias facetas, né? O Vargas ele tem um período que ele é bastante popular, depois democrático, depois ele vai ser ditatorial. O Vargas ele tem assim, ele é um grande estrategista, beleza? E o Dutra entra com a ideia de um perfil mais liberal. Então um governo liberalista com um perfil de estar mais vinculado à economia americana e buscar ajuda dos Estados Unidos. Lembrando, galera, que nós estamos falando de 46 a 51, nós estamos vivendo o quê? A Guerra Fria, período de Guerra Fria, a busca do domínio da economia mundial entre Estados Unidos e a União Soviética. Beleza? Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Com isso você vai ter então o posicionamento do Dutra já para um viés democrático, ao contrário do Getúlio, que termina aí de uma maneira mais ditatorial. Beleza? Você tem o fato importante do Dutra é que ele vai criar então o plano SALT, que era o plano de saúde, alimentação, transporte e energia, ok? Com empréstimos do exterior, e vai ser um governo marcado pela dívida externa. Então quando o Dutra sai do poder, ele deixa aí essa herança, que depois vai ser assumido o poder em 1951, galera, até 54, por quem? Getúlio Vargas volta novamente no poder. Só que o Getúlio ele volta agora no poder de uma maneira diferente. Eu falei que o Getúlio teve várias facetas, nessa ele está entrando no que vai ser chamado de governo populista. Ele vem então com aquela ideia de governo popular, pai dos pobres, e ele vai ganhar um impacto mundial e também um impacto nacional. Mundial por quê? Porque Estados Unidos vai ficar olhando para Getúlio Vargas. Galera, lembrando que Getúlio, ele entrou lá na década de 30, você teve em 1929 a Grande Depressão, que abalou o mundo e principalmente os Estados Unidos. O Getúlio entra em 1930, ele vai governar durante 15 anos e ele volta agora em 1951 com um perfil diferente. Acabou a Segunda Guerra Mundial, ele atravessa todo um período em que a história foi marcada assim por tragédias e dificuldades econômicas. Então o Getúlio ele é sensacional na forma de administrar. Agora ele está no novo poder e nós estamos vivendo um período de Guerra Fria. E o Getúlio volta com um discurso um pouco estranho e que deixa alguns opositores preocupados. Por exemplo, os da UDN, que tinham um perfil mais liberalista na economia. Beleza? O Getúlio entra com um discurso social, dizendo que agora ele era o pai dos pobres e que queria ajudar. Ele até coloca, em 1953, no Ministério do Trabalho, quem? João Goulart. João Goulart, então, vai fazer melhorias na vida do povo, e isso, galera, vai ser complicado. Por quê? Porque
A oposição vai fazer de tudo para que o próprio João Goulart não tenha tantas iniciativas. 54, Getúlio tira o João Goulart, no entanto, já estava feito um estrago. O Getúlio, então, com esse discurso populista, na realidade, o Getúlio ele está se posicionando diante de um mundo bem conturbado. Mas ele se posiciona nacionalista, ele fala o petróleo é nosso. Ele volta-se, então, para uma política interna. Isso preocupa, porque o mundo que estava passando aí por um período de adesão ou do socialismo ou do capitalismo dos Estados Unidos, tinha que se posicionar. Quando Getúlio se pronuncia muito nacionalista, falando que o petróleo é nosso, ele começa a causar então um impacto muito grande nos oposicionistas e que vai retirar Getúlio Vargas. Em 1954, quando você pensa que Getúlio vai sofrendo um golpe de Estado, ele vai até as últimas consequências, ou seja, Getúlio vai cometer suicídio. Getúlio é aqueles políticos que vai realmente ter na sua veia política, ele vai carregar as extremidades. E Getúlio não permite então que se inicie um regime novo no Brasil. Com isso você vai ter então a entrada de um governo mais sereno, mais tranquilo, que é o do JK, o Juscelino Kubitschek, que vai governar e vai fazer o que? Aliança. Juscelino vai viajar para a Inglaterra, para o Japão, para os Estados Unidos, vai criar alianças econômicas e vai trazer empresas do exterior e também estimular as empresas nacionais. Você vai ter então um JK aí propondo investimento na indústria automobilística, né, rodovias, e vai fazer o que? A criação de Brasília. Galera, 50 anos em 5. 50 anos em 5. Juscelino Kubitschek então vai fazer essa transformação, inclusive essa mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, um lugar estratégico para você se proteger contra futuros inimigos ou guerrilheiros. E assim você tem também o plano de metas, que é esse desenvolvimento industrial do JK, mas deixa também como herança uma grande dívida externa. E você vai ter assumido em 1961 o governo mais controverso que nós podemos imaginar, que é o do Jânio Quadros. O Jânio Quadros tinha até uma musiquinha moralista que ele iria varrer todos os corruptos. Escuta a musiquinha aí. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira. É isso aí, galera. Então, o Jânio, então, ele diz lá também que ia proibir as mulheres de usarem biquínis. Parece estranho, mas é isso aí. Ele fala também que vai acabar com a briga de galo. Pessoal, existia muita briga de galo, isso foi uma coisa muito boa, porque os caras colocavam um galo aqui, outro ali, e apostava dinheiro até que um dos bichinhos ali morria ou ficasse completamente ferido. E o Jânio Quadros vai acabar com isso, beleza? O problema do Jânio é que parece que ele está no poder independente, que não tem o Senado, que não tem ninguém, e ele está fazendo um governo independente. Até que ele tira uma foto, ele vai condecorar, gente, ele vai condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul, nada mais, nada menos do que Che Guevara. Che Guevara, um dos maiores expoentes do socialismo, vinculado a grandes guerrilheiros aí, né? Inclusive o Fidel Castro. Galera, essa imagem é muito marcante, impactante, uma situação de um contexto histórico aonde o mundo está vivendo uma comoção da Guerra Fria. Um presidente fazer isso, o Jânio vai ser deposto. Vai assumir o poder, vai ficar de 1961 na presidência até 1964. João Goulart, então lembrando que ele foi aí do Ministério do Trabalho lá, do Getúlio Vargas, e o Jango, como ele era chamado, ele vai estar num governo que vai trazer propostas. Ele vai fazer um discurso, e é muito importante você saber isso, o discurso chama-se Reforma de Base.
Na reforma de base ele vai propor o seguinte, ele vai fazer um investimento na agricultura, ele vai querer acabar com o analfabetismo, né? E ele vai querer que o analfabeto também possa ter o direito ao voto e vai fazer a reforma tributária, ou seja, cobrar impostos dos mais ricos. Gente, a galera da elite vai olhar para o Jango e vai dizer, pô, João, você não pode ficar no poder. Então, João Goulart vai sofrer aí, vai sair, vai ser deposto do poder e você vai ter o início, então, em 1964, de um novo regime. Galera, a música que eu toquei no começo, que eu fiz referência, que fiz a questão, ela termina dando aí um toque de como foi o final do governo do João Goulart. Diz assim, ó. Mas eis que se de repente foi dado um alerta, ninguém saía de casa e as ruas ficaram desertas. Eu me senti tão só dentro do Sim Caxambó. Porque, gente, aí vai entrar um novo regime, o regime militar, e a música termina dizendo assim: tudo isso aconteceu há mais de 20 anos, vieram jipes e tanques que mudaram os nossos planos, eles fizeram pior, acabaram com Sim Caxambó. Porque acabaram com Sim Caxambó, dentro da visão aqui da letra, diz que a melhoria que o João Goulart iria fazer não vai existir, porque ele vai ser deposto. Galera, mas isso é um assunto para a próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus e espero que vocês tenham gostado. Valeu!